Caião, como conquistar o amor de Deus e como vencer a minha frieza no coração? Frieza dele? Eu só conheço um meio. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu, se fosse você, pegava aí o Evangelho de Carreirinha, bota aí, Braulio. O Evangelho de Carreirinha, eu li o Novo Testamento todo, de carreirinha, um capítulo depois do outro. Durante um ano e pouco aqui no Papo de Graça, todos os dias, o Evangelho de Carreirinha. Aí você vai encontrar... 83. São 83 registros. Você vai começar a ler pelo Evangelho de Mateus, capítulo 1. Aí Aqui, você ó, vai secando, vai continuando nas sequências, ó. Tudo. Deixa tocando em casa, deixa tocando. Não precisa ficar vendo, vai fazendo as coisas e deixa rolar. Ou então pegue e na hora de dormir pode fechar o olho e deixar a palavra rodando dentro de você. Deixa. Olha, o que eu estou te sugerindo aqui não é magia nem é mecânico. É só uma maneira de deixar o inconsciente ficar encharcado da verdade do Evangelho, da palavra do Evangelho, como voz, como áudio, como mensagem e como sequência. Eu já sugeri isso centenas de vezes na vida para a pessoa. E o retorno que eu tive foi assombrosamente maravilhoso. Gente que veio me fazendo a mesma pergunta. Eu queria ter fé. O que eu faço para a fé crescer em mim? Para uns no passado eu dizia, leia o Evangelho de Carreirinha. Ou naquele tempo tinha uns cassetes com a leitura do Evangelho. Eu digo, deixa rodar. Bota num headphone, num earphone, deixa rodar. Ou vai ouvindo no carro. Agora que eu tenho o Evangelho de Carreirinha com a minha voz e com a paráfrase para compreender melhor o sentido, eu peço a você, deixe rodar. Deixe que de Mateus ao Apocalipse a sua mente vá se impregnando da palavra todo dia. De repente o coração vai começar a arder. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O coração vai começar a arder, eu não tenho a menor dúvida disso. É isso que você vai fazer. Tá bom, meu filho? Em nome de Jesus. Vamos lá. Como conquistar o amor de Deus? O quê? Ele perguntou primeiro... Não, o amor de Deus é uma pergunta que eu nem quis responder porque ela é ridícula, porque ninguém conquista o amor de Deus. Eu só existo porque eu fui amado. Você parece até que eu me criei, sabe? Aí fala, existe Deus também. Se eu seduzir Deus... Sim. Isso é tão patético que não, ele me amou primeiro. Eu não conquisto nada de Deus. Eu sou um merda, cara. Eu cheguei aqui há 64 anos. Só o universo do Big Bang para cá existe há 14 bilhões de anos, luz. E você está com 64. 4 anos de idade. Sim. A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos de existência. Eu estou com 64 Você anos de tem idade. 64 anos. E eu vou fazer o que para seduzir a Deus? Né? Se eu também não brotei do nada, eu não apareci assim, do nada. De repente, eu abri os olhos num outro filosófico indesignável e disse, eu sou. Aí depois eu fiquei sabendo que tinha um colega chamado Deus. Você tinha um colega? Tinha um colega chamado Deus. Na horizontal. Mas o que eu faço para conquistar este colega? A sua pergunta só seria admissível num contexto desse, mas cara, olha, quando a gente é elogiado, a gente é chamado de vermezinho de Jacó, você entendeu? Eu sou as coisas que não são. Então o fato de eu existir já é porque eu sou amado.
Nem nada que existe, existe sem ser amado, sem ter sido chamado à existência pelo amor. Ou você acha que Deus chamou alguma coisa à existência com ódio? Deus estava criando e então o Senhor Deus odiou e disse: deixa eu criar Satanás para ser a expressão da minha raiva na existência, da minha ira, da minha perversão, da minha sombra divina, do meu lado escuro, das inconfessabilidades da minha divindade que precisa ser elogiada, e eu então criarei o lado escuro da força, Satanás, para ser a expressão da minha maldade. Parece que o universo foi assim, que as coisas são assim. E o que eu tenho a lhe dizer é que o diabo foi criado com amor. O diabo é o apelido posterior. O nome desse ente, eu não sei. Lúcifer também é um apelido, que significa filho da luz, ou aquele que resplandece. Mas não existe na Bíblia esse nome. Diabo sim, Satanás sim. Diabo significa um conceito. Diabolos, o divisor. Satã ou Satanás é opositor, adversidade, adversário, oposição, seja de um indivíduo ou seja neutro. Lúcifer, nem pensar. Agora, esse ente que é muito pouco explicado, no Velho Testamento ele aparece fugidiamente poucas vezes. Satanás aparece mais no Novo Testamento, mas sem muita origem, sem muita explicação. São lampejos aqui e ali, nem nome oficial tem. Às vezes ele é chamado de a estrela da alva, por causa do texto de Isaías, que supostamente aludiria a esse momento metafísico da existência dessa criatura, a quem chamamos de diabo e Satanás. Mas essa criatura foi criada pelo amor de Deus. Assim como qualquer outra criatura que, em tendo sido criada pelo amor de Deus, foi pelo amor de Deus criada para exercer plenamente a sua liberdade de existir. E a liberdade de existir, o chamado livre-arbítrio, que é de todos os seres conscientes, como livre-arbítrio consciente, esse livre-arbítrio me dá o poder de dizer não ao amor de Deus. Porque se Deus é amor, Ele não criaria criaturas conscientes que não fossem absolutamente livres. Porque sem liberdade não existe reciprocidade a nenhuma forma de amor. E sem liberdade não existe a chance do indivíduo dizer não ao amor, não a tudo, não a Deus, não a qualquer coisa. Então, por isso, meu filho, como eu faço para provocar o amor de Deus? Não existe isso. Você só existe porque o amor de Deus te provocou, te chamou à existência. Deus amou o mundo de tal maneira que deu antes da fundação do mundo. O universo foi criado sob o signo do amor de Deus. Eu não faço isso não, a religião cria um problema danado, quando na realidade o amor de Deus vem antes de tudo. Se o Braulio escrever aí, a cruz vem antes de tudo. Põe aí, Tiago. A cruz vem antes. Se você escrever só a cruz vem antes, aí o que puseram ali? A cruz vem antes. O que deu aí? 285. 285, mas a cruz vem antes do nada. A cruz vem antes do nada de novo. A cruz vem antes de tudo. A cruz, o cordeiro vem antes de todas as coisas. Se você entrar aí, meu filho, você vai ver que ninguém pode fazer essa pergunta. O que eu faço para provocar o amor de Deus por mim? Porque é ridículo. O amor de Deus é teu. Porque Cristo Jesus morreu por você, sendo você ainda pecador. A mensagem inteira do Evangelho diz a tua questão. É o tempo todo dizendo: Ele fez antes, Ele amou primeiro. Ele não quis saber se você era pecador ou não era pecador. Ou então, pegue todos os meus textos aí no portal de Romanos 8. É um pessoal que está chegando agora que não entendeu ainda nada do que Jesus fez por elas. Não entenderam o Evangelho. Vai lá, Brau. Não entenderam, deu
4,6. Meia. Então pega isso aí, meu filho, consome todas essas palavras de Romanos 8, tá bom? O nosso tempo findou. E agora o que? Goodbye, planeta Terra! É isso mesmo. Eu caio indo pros Tô eu aí me preparando, uma hora dessa eu vou. Mas ainda temos tempo nada, com a graça de Deus. Vou sim, mas não é agora. Não, vou com a dar de graça Pedro, não Deus. vou deixar isso acontecer. Olha, o Braulio é peso pesado. Se ele segurar no pé, a gente fica. Vou deixar não.